Senhor presidente, senhores vereadores, morar na praia e ter a possibilidade de sair pela manhã para correr, para dar um passeio, pode ser uma coisa muito agradável, mas também pode ser motivo de uma grande tristeza e uma grande decepção. Isso tem acontecido comigo diariamente nesse último mês. Cada dia que eu vou correr na praia, eu encontro um cachorrinho novo que não estava no dia anterior, abandonado. E é uma tristeza. Eles ficam com aqueles olhinhos de criança abandonada, que são o que eles são mesmo, seguindo um e outro, na tentativa de encontrar o seu humano. E esses cachorrinhos, eu posso ver que eles estão gordinhos, têm o pelo bonito, são muito sociáveis, significando que eles tinham uma casa e, de repente, se viram lá largados na praia. No dia seguinte, eles já estão mais tristes, já estão famintos, e aí começa aquele processo de deteriorização. A gente gostaria de levar todos, mas a gente também não pode, tem um número limitado, e as nossas casas têm que respeitar as nossas famílias, não podem virar um canil público, né? Então, eu tenho para mim, após tantos anos acompanhando esse problema, que a temporada do abandono de animais em Florianópolis já começou. Ela já começou. Ela começa, os senhores sabem quando? Quando começam os primeiros feriados. E as pessoas começam a querer alugar as suas casas e o cachorrinho sobra. Os senhores já devem ter escutado alguém dizer: a culpa é dos turistas. Eles vêm para cá, trazem os cachorros e deixam os cachorros depois abandonados quando vão. Isso aí é uma mentira rematada, que não deve ser jamais repetida. As pessoas que... Mais 30 segundos. Não, presidente, acho que o senhor marcou só 2 minutos para ela. São 6? 6. Eu falei por até 6 minutos. Foi marcado só 2 minutos. Eu marquei 2. Tá. Mais 4 minutos. Continuamos. Então, as pessoas que viajam 400 quilômetros, 800 quilômetros, 1.000 quilômetros para chegar até aqui com o seu animal, são aquelas que jamais os abandonariam. Então, isso não é verdade, não procede. Então, eu comecei, durante 8 anos, a analisar esse problema, porque, a partir de agora, se fala em Papai Noel e cachorro na praia. É sempre aquela gritaria, e não se tem o que fazer, porque ninguém sabe de onde é que eles vêm. Bom, então, o que acontece é o seguinte: esses animais, eles são todos bem jovens, bem novinhos. Eles têm 10 meses, 1 ano, máximo, sempre, nunca tem um cachorro velho abandonado. Então, eu cheguei a fazer trabalho investigativo, de pegar o cachorro, ir na zona onde eu desconfiava que ele procedia, e de casa em casa até saber quem conhecia aquele cachorro. E eu encontrava, né, o possível, o suposto abandonador. E as pessoas diziam: esse cachorro era do seu fulano, mas a casa dele está alugada. Então, é isso que acontece. As pessoas, diante da possibilidade de alugar as suas casas e ter um dinheiro extra, elas mudam para a casa de algum parente e o cachorrinho sobra, o cachorro vai para a rua. E ele, naturalmente, ele procura a praia, onde ele tem possibilidade de encontrar pessoas e de até comer, né? E isso se repete ano após ano, por isso eles são sempre jovens. Em março, termina a temporada, vamos para a feirinha adotar um novo filhotinho. Então, esse processo é assim, ele não tem fim, não tem solução. E começa aquela gritaria, o bem-estar animal é chamado para recolher, não tem lugar para todos, porque o bem-estar animal nos últimos anos foi muito maltratado, ele continua com a sua operacionalidade muito comprometida, com veterinários de menos, com funcionários administrativos de menos, trabalhando, digamos assim, com a bandeira a meio pau. E a temporada está aí. Então, eu estou falando isso tudo para os senhores entenderem o que eu vou pedir. Existe um projeto meu, tramitando na casa, que fala sobre a esterilização gratuita
universal, tratada como função de saúde pública. Esse projeto de lei é a minha esperança, é a esperança de todos que se importam com esses seres e também com a saúde pública, porque também ninguém gosta de cachorro na praia. Porque o que aconteceu durante os anos é o seguinte: esse processo de esterilização ele tinha que triar as pessoas com menor poder aquisitivo ou evitar que pessoas com bom poder aquisitivo pudessem usar o serviço. Mas o que aconteceu? Que são as famílias que mais precisam não estão sendo atendidas, porque é exigido muita documentação, muita burocracia. Por exemplo, atestado, não, comprovante de renda, que muitas vezes nem tem. Tem gente que vive de economia informal, bico aqui, vende picolé na praia. Comprovante de endereço, que também não tem. E tem aqueles que, nem que fosse para os seus próprios filhos, eles iam fazer tanta papelada. Então, temos 400, 500 voluntários cadastrando esses animais para esterilizar, porque só a esterilização resolve essa situação. E essas... Mais 30 segundos. Como não apresenta a documentação, não pode fazer o procedimento cirúrgico. Então, eu pediria, esse projeto ele passou na Constituição já de Saúde, tem todos os pareceres favoráveis, ele vai agora para a Comissão de Orçamento e Renda, se não me engano. Então, eu gostaria, assim, de uma certa agilidade para ver se a gente pode trabalhar ainda antes de que comece a temporada. E também pediria a sensibilidade do prefeito para não vetar.